Antes de um ano, a gente alcançou o nosso primeiro milhão. O que te levou a chegar até esse movimento que você criou hoje? Olhar o cenário, entender tudo que veio de fora e que não era meu, entender o que era meu e entender que a diferenciação era o meu movimento de marca. Mas esse olhar seu, empreendedor, de onde ele surgiu? A nossa essência, ela nasce muito com a gente. Alguns dons que a gente tem, alguns gostos que a gente tem não mudam. Eles se reinventam, claro, eles amadurecem. Eu sempre olhava para as pessoas e falava, você é única, você tem um DNA único na sua pele. Por que você tá sendo uma cópia de alguém, né? Você sente que hoje as pessoas estão cansadas de criar conteúdo? Por que isso? Eu acredito que essa canseira, ela vem de uma falta de visão de longo prazo também. Então, as pessoas, elas estão muito imediatistas. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao KiwiCast, podcast da KiwiFi. Eu sou a Bruna Rodrigues. Eu sou a Clara Maciel. E o KiwiCast, pra quem ainda não conhece, é um podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, esse episódio é pra você que tá cansado de ver todo mundo copiando a mesma fórmula no digital e quer aprender como se destacar de verdade. E se você sente que sua marca tá perdida no meio da multidão, fica com a gente, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar totalmente o jeito que você olha pro seu próprio negócio, viu? Hoje a gente recebe uma convidada que construiu um negócio de milhões, ensinando algo que parece simples, mas que quase ninguém consegue fazer: ser diferente. Ela já formou mais de 75 mil alunos, faturou mais de 7 milhões no digital e criou um movimento que virou referência quando o assunto é branding, posicionamento e autenticidade. Olha só. No episódio de hoje, ela vai abrir o jogo sobre como transformar uma marca pessoal em um negócio forte, memorável e lucrativo. Portanto, Clarinha, recebendo sua premiação de R$1 milhão faturados aqui apenas na KiwiFi. Quem tá aqui conosco? Vamos chamar ela? Bora lá. Vem pra cá. Catherine Kafka. Uou, que honra estar aqui, gente. Que introdução perfeita. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Opa, prazer é nosso. Boa, prazer é nosso. A gente queria começar hoje com uma primeira pergunta de forma diferente dos iguais, que a gente sabe que é o seu movimento, né? E a gente sabe que você tem mais de 75 mil alunos, já faturou mais de 7 milhões, como a Bruninha falou na intro, né? Mas a gente queria começar bem de antes, né? E entender qual foi o ponto de virada de chave para você começar a criar esse movimento. O que te levou a chegar até esse movimento que você criou hoje? A história é longa, mas o ponto de virada foi o meu burnout, né? Caramba. Foi quando eu cheguei, né, depois de muito passar, né, a minha jornada aí como criadora de conteúdo, influenciadora, empresária e multitarefas, foi um burnout que eu passei. Foi quando eu realmente precisei mergulhar dentro de mim, olhar o cenário, entender tudo que veio de fora e que não era meu, entender o que era meu e entender que a diferenciação era o meu movimento de marca. Então, eu sempre falo que esse burnout foi a melhor fase da minha vida. Sempre tem um pontapé, né? E assim, o momento que você decidiu realmente ir contra o que todo mundo falava, o que todo mundo pregava. Rolou um medo? Como é que você se sentiu nesse momento que você olhou e falou assim, nossa, eu tenho que diferenciar nesse mercado? Será que isso aqui vai dar certo? Será que esse é o caminho? Como foi isso pra ti? Eu acho que rolou muito medo, só que eu acho que eu passei tanto tempo fazendo o que os outros mandavam eu fazer e sem o resultado que eu achava que eu poderia ter, que eu percebi que se eu fosse autêntica, e eu analisei muito o mercado nessa fase que eu tive burnout, por conta de que eu via que ao meu redor tinham muitas pessoas empacadas, muita gente assim que das antigas estava dando certo, mas que empacou, e muita gente nova chegando e tendo muito resultado. Então eu analisava o que aquela pessoa fez que a outra não fez, né? Qual que era o resultado ali que realmente faria toda a diferença. E eu via muito que a autenticidade, ela era magnética. Então, às vezes, a gente fica ouvindo, porque você tem que fazer desse jeito para você dar certo. Você tem que fazer daquele jeito. Esse é o método para o seu sucesso. E você acaba, às vezes, negligenciando quem você é, né? Deixando de lado. E essa autenticidade, que eu acho que é a mágica num grande expert, é aquilo de tipo, cara, essa pessoa foi para outro lado, né? Todo mundo tava fazendo A, ela foi fazer Z. Então, é essa pessoa que, de alguma forma, ela é visionária e ela é líder do mercado por conta da coragem dela de desagradar outras pessoas. E eu acho também que a galera entendeu que não tem como mais você vestir um personagem, porque o personagem não vai durar por tanto tempo. Mas eu também percebo, não sei se você consegue perceber esse movimento, nem você, Clarinha, ou vocês conseguem perceber, a questão de as pessoas entenderam sobre a autenticidade, mas ao mesmo tempo, elas ainda assim não estão conseguindo ser 100% autênticas. Então, como é que é esse equilíbrio, né? Você tá entendendo que você tem que ser autêntico, você tá falando que você tá sendo autêntico, mas você não tá conseguindo ser 100%. Existe isso dentro do meio de vocês também?
Com certeza. Eu acho que isso vai muito, às vezes, do nosso auto-julgamento. Às vezes, nós mesmos, não é nem culpa lá de fora, mas nós mesmos estamos nos olhando e a gente não tem certeza se é aquilo. A gente não tem clareza se aquele é a maneira de ser feita. E a gente espera aquela aprovação. Do tipo, isso só vai ser bom, não porque eu acho, mas se alguém falar que é bom. Né? E, às vezes, quando você está numa jornada empreendedora, você vai ouvir muitos nãos no início. Você vai muita gente falando que você é doido, que aquela sua ideia não vai vingar, que aquilo não tem futuro, até que uma hora dá certo e as pessoas falam, você é um gênio, Exato. Né? Então, tem esse trajeto até você conseguir chegar lá. Perfeito, e eu vejo muito isso também, Bru, que você falou, que muitas pessoas estão perdidas, na verdade. Na hora que elas vão criar conteúdo e se posicionar, elas estão perdidas. Então, elas não sabem qual caminho elas vão seguir. Da autenticidade, de criar um conteúdo mais elaborado, de criar um roteiro. Qual é o caminho de seguir? E isso falta muito posicionamento, e é isso que eu quero descobrir com você, como construir posicionamento. A gente aqui, vai. Tá? Mas, trazendo um pouquinho do que você puxou agora, do viés empreendedor. É muito o olhar do empreendedor ver as tendências e conseguir acompanhar elas, mas trazendo autenticidade para o seu negócio. Mas esse olhar seu, empreendedor, de onde ele surgiu? Porque você conversou com a gente e você veio de uma cidade pequena do interior, né? Do interior do sul. Então, eu queria entender de onde surgiu esse seu olhar. Eu sempre falo que a gente é muito parecido com a nossa criança interior, né? Quando a gente está perdido, assim, às vezes o adulto, quando a gente é criança, a gente tem aquela inocência, a gente tem aquela vontade de viver, a gente não tem medo, porque a gente ainda não conhece o mundo real lá fora. Então, a nossa essência, ela nasce muito com a gente. Então, quando eu passei por esse processo de marca pessoal, inclusive, a primeira coisa que eu fui fazer foi revisitar essa minha história, quem eu era. E eu era uma criança muito curiosa. E eu era, não por coincidência, uma criança muito diferente. Então, todo mundo gostava de tal coisa, eu gostava de outras coisas. Minhas amigas gostavam de boneca, eu gostava de computador. E a infância é a hora que mais a gente quer pertencer. Sim. A gente quer ser aceito pela turma, né? Uma questão de sobrevivência. E eu sempre fui meio do contra, assim. Eu olhava pra minha cidade e eu falava, cara, não é isso aqui. Eu não me identifico com ninguém. Eu quero ir embora disso aqui. Eu não sei como, porque ninguém ao meu redor tinha ido, ninguém nunca ao meu redor foi uma inspiração. Era difícil eu ter isso na minha cidade, porque era uma cidade muito pequena. E eu era essa criança curiosa. Eu era muito curiosa, aquela criança do porquê. Mas por quê? Mas por quê? E eu pensava muito, né? Viajava, era muito sonhadora. E eu comecei a ter na internet, o meu primeiro contato com a internet foi com 5 anos de idade. Caramba. Porque os meus irmãos eram mais velhos, então meu irmão tem 16 anos de diferença comigo, então ele ganhou um computador por causa da faculdade. E aí eu comecei a mexer naquele computador de tubão ainda, né? E eu comecei a mexer, ele era muito bom em TI, informática. Então ele começou a me ensinar umas coisas diferentes ali, aprendi desde muito nova a mexer em Photoshop, nesses programas, mas como um hobby, né? Eu gostava, lembro que na escola eu sempre gostei de foto, então eu ganhei uma câmera Cybershot, né, que era bem Olímpicos, eu acho que era o nome na época. E eu fotografava todo mundo. Aí eu lembro que teve uma fase que eu tinha um vlog, e aí eu comecei a fazer uns GIFs pra galera, porque eu falava, não, só foto é sem graça, né? Eu comecei a fazer uns GIFs animados, aí eu olhava a personalidade de cada pessoa e falava, você combina mais com azul. Então eu vou colocar essa frase pra você. Enfim, coisas muito ingênuas, mas que a minha essência do que eu faço hoje já estava lá. Então, acho que alguns dons que a gente tem, alguns gostos que a gente tem, não mudam. Eles se reinventam, claro, eles amadurecem. Mas a nossa essência, o nosso olhar, ele tá desde nova, assim. Então, eu vejo que eu olho para essa fase e eu vejo aquela Catherine curiosa, muito medrosa também. Eu sempre fui uma criança com muito medo, assim. Eu tinha medo de tudo, medo de... Nunca imaginei que eu ia morar em São Paulo, assim. Então, eu tive síndrome do pânico muito nova, com 9 anos de idade. Então, passei muitos perrengues também até chegar lá. Mas eu acho que esse meu lado curioso e sonhador, assim, foi o que me ajudou a querer estar criando esse movimento hoje e ter escolhido esse movimento diferente dos iguais. Eu sempre olhava para as pessoas e falava, você é única, você tem um DNA único na sua pele. Por que você está sendo uma cópia de alguém, né? E eu nunca quis ser essa cópia de ninguém. Talvez eu desagradei muito minha família e outros padrões, mas eu nunca desagradei a minha autenticidade, o que eu
o feeling do que eu achava que eu tinha que fazer, sabe? Então, acho que isso é uma das coisas que me fez chegar a esse movimento na vida adulta. Interessante. Né? E o que te fez acreditar que todas essas coisas eram possíveis, olhando pra da onde você saiu? Porque normalmente as pessoas que também vêm de outras realidades, elas podem ter... A gente gosta muito de falar aqui no QuickCast sobre mentalidade, porque isso ajuda, isso é um dos princípios, assim, básicos pra você conseguir várias coisas na sua vida, esse desenvolvimento pessoal. Então, como construir essa mentalidade forte? Como é que foi o seu processo pra isso? Boa. Isso de mentalidade é muito real. E eu acho que, ainda mais no interior, parece que tem um fio, né? Um fio que passa por toda a cidade. E se você quiser ir além do padrão daquela cidade, você precisa ultrapassar aquele fio, assim. Então, eu sempre percebi que as pessoas que conseguiram, que foram além, elas tinham pensamentos além, né? Então, eu fui desde muito cedo quebrando muitas objeções, muitas questões de merecimento, né? E coisas que a gente tem, às vezes, enraizadas dentro da gente, né? Acho que muito em questão de fé também. Então, eu sempre acreditei muito que, por eu ser única, por Deus ter me criado de uma forma única e cada um com um dom, eu tinha uma missão muito grande. Então, eu sempre acreditei que estar aqui é um legado. E eu sempre fui obstinada por deixar esse legado. Eu tinha pavor de pensar que eu ia passar o resto da minha vida vivendo uma vida medíocre. Sim. Então, eu acho que isso era uma das coisas que mais me impulsionava. Esse medo, tanto de ser uma pessoa que vai ser medíocre, quanto de uma pessoa que não vai ter... de ser pobre, enfim, de não ter condições. Então, acho que esse medo de dar errado era algo que me impulsionava demais. E eu não tinha essa opção, assim, apesar de eu vir de uma família com uma boa base, eu não tinha acessos, né? Nunca me faltou nada, mas também nunca me sobrou nada. Sim. Então, todos os meus sonhos de um dia fazer uma viagem internacional, um dia fazer tal e tal coisa, eu tinha que conseguir. Então, acho que essa criação também foi algo que me impulsionou muito, porque era ou eu faço ou eu não vou ter. Então, eu fui achar as minhas formas de conseguir fazer minha vida dar certo. Eu não tinha outra opção. Então, acho que isso também é algo que faz toda a diferença. Você ter uma zona de desconforto. Quando você nasce numa zona de conforto, que tá tudo ali, é muito difícil você quebrar isso, né? Então, acho que tem um pouco disso, assim, um ambiente fértil para você fluir. Interessante, porque mesmo num ambiente que, assim, você falou, não tinha muitas referências. Isso me pegou muito, porque realmente, tipo assim, muitas pessoas que vêm aqui, mesmo que vêm de cidades pequenas ou não tem influência, pegam alguma referência de algo. E ela foi a própria referência dela. Se a gente puder fazer aqui essa analogia, sabe, em paralelo. E é muito interessante porque vem de crenças também, né? Antes de vir pra cá, eu fiz um workshop de crenças. E o coach, assim, o professor, ele falou muito sobre essa questão de você quebrar algumas crenças que estão enraizadas no cordão umbilical que você tem. Então, você precisa cortar esse cordão umbilical para você poder crescer. E isso é muito interessante, eu vejo na sua fala, porque mesmo você vindo do interior pequeno, você não tinha referência, você foi a sua própria referência e construiu um viés todo criativo e empreendedor até hoje por conta das crenças que ela conseguiu quebrar e criar, né, a partir dela. Total. Isso é muito interessante. E seguir do feeling, né? Eu acho que quando você tá desbravando, quando você é uma pessoa que quer estar na vanguarda de algo, você vai ter que confiar na sua intuição. Então, é muito... Acho que o bom empreendedor, ele é visionário. Ele vê uma coisa que a outra pessoa não vê. Então, é confiar na sua intuição. Se você acha que você tem que fazer daquele jeito, faz. Mesmo que dê errado, a chance de dar certo é muito grande. A chance de você se encontrar naquilo é muito grande. Então, acho que eu sempre tive medo, mas eu ia com medo mesmo. Perfeito. Então, acho que era isso que me ajudou, assim, mesmo sem ter referências, né? Todo mundo pergunta, você fez faculdade de moda por quê? Sua avó era costureira? Nada. Nada. Ninguém ao meu redor fazia isso. A minha mãe era do lar, ela fez até 5ª série. Meu pai era eletricista. Então, tipo, meus irmãos eram extremamente CDFs. Então, eu não tinha nada do mercado criativo ao meu redor. Nada. Então, foi essa busca mesmo de buscar referências externas, né? A internet me fazia, pelo menos, conseguir enxergar pessoas fora da minha realidade. E eu consegui pegar a minha força ali pra ir além. Que legal. E teve algum momento que mesmo você tendo essa crença que você sempre teve, visionária, teve algum momento que mesmo assim você pensou em desistir? E se sim, o que te fez continuar esse movimento? Muitos momentos, né? Eu acho que, ainda mais porque eu convivi muito com essa questão da ansiedade. Então, eu sofria muito fisicamente mesmo, né? Eu passei 10 anos com crise de pânico. Então, isso me impedia mesmo de ir não só por mental, mas eu realmente estava ali com uma condição. Então, foi uma fase muito difícil, que eu ia, voltava.
Só que eu sempre tive forte dentro de mim isso de legado. Então, mais uma vez, entra do tipo, eu não estou aqui para fazer algo meia boca. Eu não tô nessa terra para fazer qualquer coisa. Eu não tô aqui só para ganhar dinheiro. Eu quero deixar uma marca. Eu quero fazer um negócio que as pessoas vão olhar e lembrarem de mim. Eu quero que os meus filhos tenham orgulho do que eu fiz. Então, acho que uma coisa que é base, assim, da minha vida é essa responsabilidade de eu estou aqui para evoluir. Eu não estou aqui para simplesmente curtir a viagem e morrer. Não, eu estou aqui para me tornar um ser humano melhor. Então, acho que isso era uma das coisas que sempre estava na minha mente. Eu me apeguei muito a uma coisa que você falou anteriormente sobre a gente ter dons. E eu tava lendo um livro que chama Uma Vida com Propósito. Gente, eu sempre falo desse livro aqui, pelo amor de Deus. Esse livro é ótimo, porque ele é um dos muito primeiros bom. livros que eu li na minha vida. Porque assim, ele vai pra várias vertentes, mas você pode usar aquilo como desenvolvimento pessoal. Ele é feito pra ir pro lado da comunhão ali, mas você consegue entender outros motivos a partir dele. E ele fala justamente isso, sobre dons e habilidades que Deus te deu, que Deus te colocou. E por que você não tá usando isso a seu favor? Por que você tá com medo? Você vai viver pra sempre no si? Ele te deu isso, não foi à toa. Então, eu acredito que cada um, de fato, como você trouxe, cada um aqui é único. Cada um aqui tem sua habilidade, aqui tem os seus dons. E você tem que usar isso a seu favor. E olhando pro lado do digital, ele tá aí pra isso. Você tem um conhecimento específico, você pode usar isso a seu favor a qualquer momento. E trazendo agora uma questão mais, assim, do profissional, entrando nos seus bastidores. Antes de você ser conhecida como você é hoje, no digital e tudo mais, você também tem um background, né? Você fez várias coisas. Você é tipo um Julius, digamos assim. Barbie Profissões. Barbie Profissões, obrigada. Você já foi influenciadora digital, você ainda é influenciadora digital, mas você criou campanhas, diretora criativa, você teve agência. O que você trouxe pro digital em relação a toda essa bagagem que você trouxe? Na hora de você olhar e falar, nossa, isso aqui tá me ajudando de fato a construir um negócio sólido nessa internet. Legal. Eu aprendi muita coisa na prática, né? Eu fiz faculdade de moda, eu fiz design gráfico e eu fiz pós-graduação em marketing. Então, eu tive, né? Que eu não tenho aquela história de tipo, não fiz nada. Eu realmente estudei porque eu tinha um pensamento de interior. Do tipo, eu preciso criar currículo e até porque meu sonho era trabalhar numa revista. Nunca foi, era ser, tipo, trabalhar numa Vogue. Nunca foi nada do que eu faço hoje, né? Então, foi uma trajetória até... E eu acho que cada coisa que eu fiz foi me dando estralos, assim, de tipo, você é boa nisso, você faz isso aqui muito bem, né? Teve uma fase que eu abri, por exemplo, uma plataforma, a minha ideia era ter uma plataforma digital para ajudar mulheres. Então, a gente era meio que uma ONG, né, de alguma forma, mas a gente queria ajudar as mulheres a crescerem profissionalmente no digital. Nessa fase, eu entendi, apesar da plataforma ter dado certo, enfim, entendi que não era tão simples assim ter uma plataforma. E o que eu entendi é que eu era muito boa no branding. A ideia da plataforma foi incrível. A direção criativa do que a gente fez, o lançamento, enfim. Então, acho que todas as fases que eu tive, né, como diretora criativa, ali onde eu fui ascendendo, né? Eu comecei como blogueira de moda, que eu estava contando para vocês. Comecei com o blog de moda. No blog de moda, eu vi uma oportunidade de vender as fotos que eu fazia, né? O conteúdo que eu fazia para marcas. Isso, naquela época, ninguém fazia isso, né? Era algo muito, muito recente. E aí, eu achei uma oportunidade, fui empreendendo a partir disso. Aquilo me colocou num patamar de estar em contato com marcas em São Paulo. Então, essas marcas me deram outra oportunidade. Eu fui lá e surfei aquela oportunidade. Então, fui trabalhar nos bastidores, né? De diversas marcas. Red Bull, Swarovski, Heineken. Trabalhei Brastemp, Jaguar. Mais fácil quem não tinha trabalhado naquela época, Legal. né? Então, cada fase foi me dando algum conhecimento. Desde que seja de empreendedorismo, de direção criativa, de criação de conteúdo, que eu tô... Desde que tudo era mato, né? Quando eu tô da época que não existia só foto, né? Você clicava uma foto com o seu celular e passava um filtro no Instagram e era isso que existia, né? Então, acho que essa bagagem empírica de ter passado por tanta coisa e tantas fases me fez ter o repertório que eu tenho hoje para me sentir totalmente pronta para dar curso, para mentorar, né? Que eu acho que o que acontece muito hoje é que mentoria nada mais é do que você... As pessoas confundem os termos, né? Mas mentoria é você pegar o que você sabe, o que você aprendeu e mentorar a pessoa a partir disso, né? Às vezes tem uma pessoa que ela começa no digital, a pessoa saiu da faculdade e fala, eu vou fazer mentoria. Não é a hora de você fazer mentoria. Exato. Você tem que ter bagagem para fazer mentoria. E acontece muito. O melhor produto para você lançar é uma mentoria. Daí a pessoa vai lá com bagagem nenhuma e acaba com o mercado, né? Porque acaba entregando uma mentoria ruim.
E eu acho que cada vivência que eu tive, cada versão da Catherine, em cada momento ali, já tive versão CLT também, que foi ótima para criar disciplina. Acho que isso me criou uma bagagem para ser uma super mentora hoje, para conseguir ser líder desse movimento que talvez há 5 anos, 10 anos atrás eu não teria tanta maturidade. Legal. E a gente falou muito também nos bastidores sobre a sua criação de conteúdo desde o começo e trabalhando principalmente com marcas. Então, eu lembro que desde o começo, assim, daquele feed colorido, foi você que trouxe muito esse feeling. Quando mudou o feed colorido, paleta de cores, eu lembro que você foi uma das precursoras, né? Se a gente puder falar sobre isso. Mas falando um pouco sobre a sua trajetória nos bastidores, trabalhando com marcas. Você trabalhou com muitas marcas. E isso, com certeza, como você falou agora, te deu muita bagagem para tudo que você cria hoje. A mentoria, o trabalho com brand, de posicionamento. Mas o que dessas coisas que você pode tirar, assim, que te ajudou a trabalhar muito com marca pessoal? Eu acho que o que me fez ir muito para a marca pessoal é porque eu entendi que em toda essa trajetória, o que me fez fechar contrato com essas marcas foi minha marca pessoal. Óbvio que era um bom trabalho. Eu sempre, mesmo sem saber o que era a palavra diferenciação, eu já me diferenciava. Então, se todas as blogueiras estavam fazendo look do dia, eu não vou fazer look do dia. Eu vou fazer o feed colorido. Tanto que eu fui realmente a pioneira. Fui a primeira a fazer esse feed. Porque eu pensei, o mercado tá indo para cá. Para eu me destacar, uma menininha lá de interior, se destacar em São Paulo, eu não vou poder fazer o que essa galera que já tá fazendo isso há tempos tá fazendo. E é o que acontece, às vezes, muito no mercado, né? Alguém tá querendo começar hoje e olha pra galera que tá lá com a equipe voando e fala, eu preciso estar lá. Só que não, às vezes um pequeno detalhe no seu conteúdo, às vezes um pequeno detalhe na sua narrativa vai te colocar lá. Então, isso que é a diferenciação, né? De você conseguir olhar o mercado para onde ele tá indo e achar um oceano azul, achar um buraco ali que você consegue se diferenciar. E eu acho que nessa vivência com as marcas tem muita relação com isso, assim. Eu tive muita oportunidade por conta de eu saber trabalhar muito bem a minha marca pessoal. Quando tava cheio de diretores, enfim, cobrando X, eu conseguia cobrar 5X mais por conta da minha marca pessoal, por conta das marcas olharem e falarem, eu quero que essa garota faça, porque o que ela faz é muito bom. Então, acho que por isso que eu gosto muito desse assunto de marca, porque foi algo natural pra mim. Eu sempre vi o poder do tipo, eu não quero ser mais uma. Eu quero construir uma coisa que as pessoas vão olhar e falar, é a cara dela. Isso aqui tá muito incrível. E acho que a minha marca pessoal é o reflexo de por que deu tão certo com as marcas. Legal. E entra muito no que a gente estava conversando também nos bastidores, no offcast, sobre quem não é visto não é lembrado. Só que as pessoas precisam entender que quem não é visto não é lembrado com propósito, com intenção. Porque se você for só visto sem nenhuma intenção, você não vai ser lembrado. Você não vai, às vezes não vai nem ser visto, ou visto de uma forma com um posicionamento negativo. Mas você foi muito atrás desse quem não é visto não é lembrado de uma forma com intencionalidade. Então, atrás de marcas com intencionalidade, que poderiam trazer repertório para você criar a sua marca pessoal hoje em dia, a sua mentoria. E isso trouxe um posicionamento para a pessoa que você é hoje. Eu acredito que isso muito tá interligado, sabe, no mercado hoje. Eu acho muito interessante. Ou seja, você foi única. E é isso aí. Diferente dos iguais. Diferentes dos iguais. Mas, ó, vocês estão... movimento. Vocês estão falando muito sobre feed colorido e tudo mais. Eu tenho certeza que a galera, às vezes, que nunca ouviu falar sobre isso, nem fazem ideia. Se você conseguir... É porque é muito visual, né? Muito visual, mas, assim, o que era o feed colorido naquela época que te fez viralizar? Então, agora é muito engraçado que o marketing digital, ele tem fases, né? Sim. Então, hoje eu já não sou mais a favor daquela época do feed colorido. Hoje eu já falo, relaxa. Tem uma assinatura visual. Eu falo sobre a assinatura visual de você bater o olho no feed e falar... Tem algo diferente aqui, mas não tem mais aquele apreço aos detalhes. Não vou postar isso porque isso não combina. Aquela época era assim, a galera fissurada de foto de respiro, de tem que encaixar e tal. E eu vim com uma outra pegada que era de eu escolher uma cor. Então, eu escolhia, tipo, outubro amarelo. Aí, o outubro inteiro, eu trabalhava com amarelo. Todas as minhas publicidades eram amarelas. Tudo que existia naquele mês era amarelo. Eu ia nos lugares amarelos e fotografava. Ou, às vezes, eu criava ali alguma coisa a partir disso. Sim. Eu ia para um evento, eu fotografava perto do lugar amarelo. Então, eu tinha uma direção criativa em tudo. E aí, eu ia me reinventando. Aí, tinha um mês que eu fiz todas as cores. Depois, eu comecei a fazer texturas. Aí, eu comecei a viajar. Assim, quando eu vi como começaram a me copiar, eu falei, não, teve uma época que era candy color. Aí, todo mundo começou a fazer um feed de candy color. Eu falei, não vou mais. Agora eu vou fazer uma de textura que vai ser mais difícil. Então, eu ia indo e
você baixava o feed, assim, até se você for hoje, no meu feed até hoje tá lá. Mas você vai vendo um degradê de cores, e vai se conectando. Aí quando eu ia trazendo uma nova cor, eu já tava dando umas pistas. E a galera ficava esperando, vai ser tal cor, vai ser tal cor. Então, realmente criou, assim, uma verdadeira economia da atenção ali. Todo mundo ficava esperando. E as marcas queriam participar disso, né? Toda marca falava, quero participar. Tanto que eu fiz muitos feeds para marcas, né? Para Red Bull, eles me contrataram para uns 2, 3 lançamentos de marca, onde eu dirigi toda a campanha criativa, dirigi todo o feed, organizei as fotos ali, vídeos, né? Aquela época tava começando recém o vídeo. Então, eu fiz toda a direção criativa com os influenciadores deles. Então, o fato de eu mostrar o meu trabalho, abriu porta para que essas marcas falassem. Eu quero que você faça com a gente exatamente o que você faz no seu feed. E é mais ou menos o que eu faço hoje também, né? As marcas olham pro que eu faço hoje e falam, quero uma consultoria sua, quero que você coloque seu olhar dentro da nossa empresa, né? Então, essa época do feed colorido, ele era mágico, assim. Foi uma época... E eu me divertia fazendo. E algumas pessoas perguntavam, mas não dá muito trabalho? Eu falo, cara, dá. Mas eu sabia que era isso que ia me colocar em algum lugar. E graças a Deus que eu fiz isso. Porque isso me abriu outras portas. Então, às vezes as pessoas hoje, ainda mais agora na internet, tá todo mundo querendo o mais fácil. Faz esse formato, que isso aqui você faz em 2 minutos e tá pronto. Exato. Para alguns funciona. Só que quando a gente fala do mercado que tá saturado, cheio de gente, precisa ter alguma diferenciação. E às vezes essa diferenciação vai te custar um pouco mais. Vai te levar um pouco mais de tempo. Sim. Mas é isso o motor que vai fazer com que você se destaque. Então, às vezes, é muito difícil, você não vai fazer. Você dá muito trabalho. Mas tem um porquê. Eu não tava fazendo aquilo porque era um hobby. Eu sabia muito bem o que eu tava fazendo. Então, é de você ser estratégico, sabe? Nem tudo é fácil. As coisas incríveis da vida, às vezes, elas levam tempo. Perfeito, é isso. E trazendo esse gancho que você falou sobre as pessoas estarem fazendo algo, você ir para outro caminho, a gente tá falando aqui muito sobre diferenciação. E apesar das pessoas tentarem ser diferentes, o que você percebe no erro dessas pessoas tentando ser diferente? Boa. Isso aí é muito bom. Porque a galera tem a ideia de que ser diferente é você ser muito inovador. E você inventar algo que ninguém nunca fez. Eu preciso fazer às vezes alguns alunos, eu preciso fazer um vídeo, quero que você me ajude a fazer um vídeo que ninguém nunca fez. E essa ideia de, tipo, uma cobrança até, né? De uma pressão de eu preciso inventar a roda. E você não vai inventar a roda. Às vezes é um micro detalhe que você presta atenção ali. Uma forma como você entra, uma forma como você fala. Micro detalhes que vão trabalhar essa diferenciação. E as pessoas têm essa ideia de que, às vezes, o ser diferente é você estar sempre sendo uma nova versão. E é muito cansativo você ser sempre uma coisa que ninguém nunca viu antes. Então, é você conseguir pegar a sua essência, extrair o que tem ali, às vezes, que você não tá vendo. E, às vezes, as minhas referências, na maior parte das vezes, elas não vêm de conteúdo. Elas vêm de um filme, elas vêm de alguma coisa que eu vi numa revista, de um negócio. Tipo, o feed colorido, ele veio naquela época porque eu tava no Pinterest e eu vi uma pessoa que ela tinha separado algumas pastas do Pinterest por cor. É isso. Olha. Aí eu falei, nossa, que bonitinho que ficou isso aqui, interessante, né? E se eu pegasse e fizesse essa divisão de cores no Instagram? Uma ideia veio assim, de uma plataforma que não tinha nada a ver com o Instagram em si. Então, às vezes, quando você tá com o seu radar ligado e com a sua essência conectada, você consegue ter essas boas ideias que vão te diferenciar. E não é você inventar seu inovador sempre, né? Ai, meu Deus, isso que nunca ninguém fez antes. Mas é você ter esse olhar do tipo, o que dentro do que eu faço eu sou muito bom e eu posso reforçar. Ou às vezes até alguma coisa que você usa, sabe? Alguma coisa para chamar a atenção, alguma palavra que você fala, alguma frase. A gente tem vários cases aí de pessoas que têm um jeito de falar e por conta desse jeito de falar, elas são lembradas, elas se diferenciam daquela forma. Às vezes até um defeito seu, que você acha que é um defeito e que aquilo chama atenção e as pessoas lembram de você por conta disso, né? Tem diversos cases que cresceram dessa forma. Sim, com a cor, com a logo, um jargão, um formato. Um formato. A Natália Beauty também, né? O roupão dela. O Rodrigo Góes, que eu gosto muito também, que é aquele nutricionista, que ele sempre tem o mesmo padrão de conteúdo e ele tem um jeito de falar, né? O fake nerd, dele bate o negócio E isso criou a diferenciação. O formato não é tão inovador.
Mas a forma como ele fez foi um pouquinho diferente. Sim. E isso fez com que ele, assim, ó, deslanchasse bizarramente, né? É o que eu chamo, inclusive, que é uma das coisas que eu tenho dentro do meu método, que eu chamo de monoflow. Que é você repetir, você encontrar um formato seu e você repetir ele com identidade. Legal. Colocar alguma forma estratégica ali, porque... É muito chato você toda semana ter que ficar criando conteúdos diferentes. Ah, que eu vou fazer essa semana. E no Monoflow é o contrário. E eu percebi que as marcas que mais crescem, elas não fazem conteúdo diferente toda semana. Sim. Elas escolhem um formato de conteúdo que elas são boas e elas repetem aquilo por um grande período. E por conta disso, a gente vê aquele conteúdo, a gente reconhece e a gente quer ver mais, né? Ela cria ali realmente como se fosse um quadro, que é o quadro dela dentro da rede social. E eu gosto muito dessa estratégia por isso. Eu falo muito, né, que repetir, às vezes, aquilo que você é bom é melhor do que você ficar todos os dias tentando uma coisa nova. Interessante. É o que a gente sempre fala aqui também na mesa do KiwiCast sobre modelar. Porque quando você modela, você cria um conteúdo que já funciona, você já testou, você sabe que o seu público gosta disso, mas você não vai copiar. Você vai modelar um conteúdo que você sabe que funciona, e isso é super aceitável. E é interessante você ter mencionado também que na sua mentoria você fala muito com os alunos sobre isso, sobre questão de conteúdo autêntico, dar exemplos e pessoas. Mas quando você percebe, por exemplo, que um aluno seu copiou algo, tá? Só pegou uma coisa e colocou em outra embalagem. Quando é que você percebe isso? Quais são os sinais que você olha e fala, nossa... Eu acho que esse copiar, ele faz parte da jornada de autoconhecimento. Legal. Sabe? Eu não julgo. Inclusive, quando me copiam, eu acho o máximo. Eu falo, cara, é sinal que tá dando certo. Que tá dando certo. Pode copiar. Eu acho fofo, assim. Eu vejo alguns alunos fazendo igualzinho. Eu falo, que bonitinho. Só tem hater que é famoso. Então, é exatamente isso. Se você quer ser lembrado de ter um posicionamento, você vai ter hate. Se você não tem alguma coisa estranha. Perfeito. Você tem que ter isso na cabeça. Quando você tá indo pro digital, hater faz parte do processo. E eu acho que isso do copiar, às vezes, a gente, sem referências, a gente não é nada. Então, até você se encontrar, faz parte, às vezes... Geralmente, quando a gente é adolescente, né? Daí a gente começa a olhar uma tribo do reggae. Aí a gente vira, né, meio de já. Aí a gente olha outra tribo. Agora eu sou desse jeito, agora eu sou skatista. Porque a gente tá se encontrando. Até que chega um momento que você fala... Não, nada a ver aquilo lá. Eu sou desse jeito. Então, acho que da mesma forma, na criação de conteúdo, acho que faz parte. Assim, se você não tem noção de nada, começa pelo básico. Você não vai começar se diferenciando. Você vai começar fazendo o formato que mais encaixa na sua vida, que você mais gosta de assistir também, porque o conteúdo ele tem que ser prazeroso. Legal. Então, não adianta você criar um conteúdo que nem você gosta de assistir. Tem gente, às vezes, que cria um conteúdo que a própria pessoa acha um saco. Então, não dá. Então, é você encontrar esse formato e muitas vezes você vai precisar copiar. No início, você vai olhar e falar, nossa, eu gosto daquela pessoa, minha referência. Deixa eu tentar fazer um pouquinho parecido. Com o tempo, você vai colocar a sua essência. Você não vai conseguir ser uma cópia dela. Você vai começar a colocar outras coisas ali no meio. Você vai começar a ver outras pessoas e falar, mas isso aqui eu também gosto. Até que você se encontra. Então, acho que faz parte do processo, às vezes, você roubar como um artista, né? Como falam também, livro, né? perfeito, bom livro. De você conseguir olhar para coisas e trazer insights, né? Mas eu acho que se você está começando, você se inspirar, ter essas referências e começar a fazer um pouco mais parecido com aquilo, é mais fácil até você se encontrar. Ninguém vai virar uma cópia para sempre. É parte do processo só. Perfeito. Legal. Você falou muito sobre referências. Como é a sua forma hoje de buscar essas referências? Por onde você olha? Como é a sua forma de pesquisar? Boa. Então, eu tenho um perfil só de referências, tá? Que é o meu algoritmo, assim, ó, treinadíssimo. Tem muita referência gringa e muita referência de nichos variados. Como eu trabalho com todos os nichos, eu tenho que estar antenada a tudo. Então, eu não vejo só referência de parte de comunicação, criação de conteúdo. Pelo contrário, eu tô vendo médico, dentista, pintor. Então, esse meu algoritmo, ele tá muito treinado já com perfis diferentes. Então, ele já entendeu que eu gosto de tudo que é nicho, mas com um formato diferenciado. Então, ele tem já... O Instagram é muito inteligente. Então, a gente reclama do algoritmo, mas o algoritmo é mega inteligente. E esse perfil ali, ele sempre tá me mostrando essas pessoas que estão se destacando por serem autênticas. Então, é um lugar que eu entro quando eu quero ver referências de conteúdos mesmo. Assim, quando eu quero... Às vezes eu tô no meu, eu tô cansada, assim. O meu acaba sendo, né, um outro estilo. E eu vou pra esse e parece que eu falo... Cara, isso aqui é outro mundo. Isso aqui tá muito legal. Então, eu uso esse Instagram...
separado, assim, para ter essas referências díferes. E eu busco referências em outros lugares também. Então, YouTube, seriados, né? Outros lugares que eu também consiga ver histórias. Eu gosto muito, às vezes, de observar o cotidiano. Então, eu sou aquela pessoa que às vezes senta num lugar e eu fico observando o casalzinho, como que ele é. Legal. Tipo, tô no café da manhã e fico observando como as pessoas são, Sim. como elas reagem. Eu curto, assim, às vezes, observar a vida acontecendo, sabe? Então, acho que tudo isso vai me inspirando e colocando na minha bagagem coisas novas. Que legal. Sabe uma coisa? Eu comecei a... Agora que a gente tá indo pra uma fase de criação muito intensa de conteúdo dentro da QIFI e tudo mais, eu comecei também a buscar referências. E aí, nisso, eu fiquei pensando, como é que será que as pessoas hoje estão buscando essas referências, por exemplo, dentro do Instagram? Como é que você busca? Você coloca algum título em... Eu pesquiso muito em inglês. E eu coloco muito conteúdo audiovisual. Aí eu vou indo e vou dando like, vou salvando essas Tem referências. que mostrar que você gosta pra ele entender. E vocês Exato. fazem como? Vocês realmente buscam com uma palavra-chave específica? Olha, basicamente, eu até, inclusive, esses dias eu postei uma sequência de stories de como as pessoas podem buscar referências. E eu tenho também perfis secundários pra buscar todas as referências do nicho que eu quero. Além disso, eu coloco hashtags específicas no Explorar, porque eu treino o meu Explorar pra aparecer só aquele tipo de conteúdo. Então, se eu quero explorar essa semana só sobre edição de vídeo, aí eu coloco edição, CapCut Edition, social media content. Eu coloco muito em inglês, porque tem muito material em inglês. Muito mais, infelizmente, Espanhol ainda. também, Espanhol fora. também, o pessoal ensina muito. E eu treino o meu algoritmo no Instagram, em vários perfis. Eu crio pastas também no próprio Instagram, nos Muita salvos. pasta. Nossa, muita Legal. pasta. Exato. Eu falei Pra até tudo. hoje que eu tenho uma pasta chamada edição de vídeo. E o primeiro vídeo é um vídeo da Catherine. Ensinando a edição O de mundo vídeo. é pequeno. O mundo é pequeno. A gente tá aqui nessa mesa agora. Olha como girou, né? Chegou. Mas é basicamente isso. Fora também tem o Vimeo, Vimeo, Aham, enfim. Vimeo. Exato. Que dá pra você botar Tipo no muita YouTube. referência. Exato. Muita referência. Tem, tipo, mini-filmes, né? Aham, é muito inspirador. Exato. Mas, assim, Eu esse nunca joguei caminho, pela né? hashtag. Interessante, vou tentar. E uma coisa que eu tava olhando muito é que eu tava jogando conteúdo de agências. Pra eu entender mais ou menos como funcionava e como é que eles estavam produzindo. E tinha muito conteúdo de agência indiana. A minha pasta Eu fico de meio agências chocada. é muito legal. Se você quiser, eu te compartilho. Oh, manda pra Mas a nós. minha pasta de agências, gente, é tanta agência legal, Muita. assim. E eu acho, por exemplo, nesse tipo de trabalho é muito interessante, porque eu vou contratar uma agência, se eu ver que aquela agência faz um bom trabalho pra ela mesma, é quase 90% de chance que você vai imaginar que ela vai fazer bom trabalho pra você também. Então, Perfeito. qualquer nicho, assim, ainda mais quem trabalha assim, com essa parte de comunicação, é muito importante você ser o seu próprio avatar, né? Exato. Você ser a persona transformada, isso ajuda demais. Mas essa parte de agência tem muita É coisa muito legal. E eles conseguem inovar toda hora, sabe? E é um conteúdo que você olha, você pensa, como é que eu posso modelar isso pra minha realidade? E aí só vai vindo ideias. Exato. E essa parte também de pesquisa é uma parte que eu gosto muito de fazer, porque a gente sempre entra também nesse assunto aqui no KiwiCast, independentemente do nicho ou da pessoa que vai falar aqui. Porque geralmente o primeiro passo é fazer a pesquisa, separar a referência, ver ideia, buscar como é que você vai fazer o seu produto ou a sua marca pessoal. E nesse caso de marca pessoal, né, você é um expert nisso, o que uma pessoa precisa fazer para criar uma marca pessoal? O primeiro passo é a referência? É buscar... O que é? É um erro começar por referência, porque ela Boa. começa cheia de bagagem ali, de outra pessoa que nem é ela. Então, eu não gosto de começar por referência. Eu não trabalho também com arquétipo. Tem gente que trabalha com arquétipo no mercado, não é a minha linha de trabalho. A primeira coisa que não existe como, mas é começar com o autoconhecimento. Legal. Então, começar na sua história, nos seus valores. Tem tudo exercício para isso, né? A gente guia através de exercícios bem didáticos. Mas os seus valores, os seus pontos fortes, pontos fracos. A sua visão também é importante, né? Eu tenho, inclusive, um exercício que é uma capa de revista. Que você se coloca lá e se imagina onde você sonha em chegar, né? Porque Legal. quem não sabe para onde está indo... Ou, né, você tem uma obra. A única coisa que te faz ficar... na fé, naquela obra que é cheia de perrengue, é ver o projeto pronto. Exato. Então, você tem que ter uma visão de, tipo, por que eu tô fazendo isso aqui? Por que eu tô todo dia entrando na internet? Por que eu tô abrindo a minha loja, né? Eu vejo o Instagram realmente como uma loja. Como se a gente tivesse a oportunidade de ter uma loja de graça no shopping e a gente não vai abrir. Então, eu vejo muito dessa forma. E você começa com esse passo a passo de autoconhecimento, né? Depois você vai para diferenciação, que aí tem várias técnicas de você se diferenciar, juntando habilidades, juntando nichos, juntando ali promessas diferentes. Então, vendo caminhos ali que você pode crescer diferente. E tem uma
uma outra forma que eu gosto muito de trabalhar, que é o eu nicho. Legal. Isso eu trabalho na criação de conteúdo. Como eu vou me encontrar para criar conteúdo. E como que funciona o eu nicho, né? Muita gente vai buscar referência, faz o quê? Vai lá no seu nicho, olha os mais bombados do nicho, tudo que eles fizeram, os vídeos mais viralizados e copia. Ok, pode funcionar, às vezes, né? Não é que isso tá errado, mas isso não constrói marca, né? Talvez é uma forma de você começar, mas isso não constrói marca. Então, como que você pode construir uma marca através desse eu nicho? O eu nicho, a primeira coisa que você vai pensar é o problema que você resolve. Tipo, que solução que eu trago dentro de tudo que eu faço? Ok, eu sou médica, eu tenho um monte de coisa que eu faço, mas o que é a dor que eu vim solucionar? Aquele negócio, assim, que é o meu movimento de marca. No meu caso, é o diferente dos iguais, né? Acima de tudo, eu falo sobre N coisas, eu gosto de N coisas. Mas, acima de tudo, tudo que eu faço é sobre diferenciação. Legal. Então, tudo vai estar sempre conectado com seja diferente, como eu posso me diferenciar. Então, esse é o meu fio condutor. Então, eu foco nisso como a minha mensagem principal. Aí, depois disso, você vai pensar nas coisas que você gosta. Tipo, eu adoro estudar moda. Eu adoro estudar inovação. E, às vezes, as pessoas gostam de muitas coisas e elas têm dificuldade de achar um nicho. Porque, eu gosto de milhares de coisas, eu não consigo me encaixar nesse nicho. Então, essa técnica ajuda muito. Então, as coisas que você gosta... Então, diferente. Os assuntos eu gosto de filosofia. Eu gosto de profundidade de tal jeito. Ou eu gosto de dançar. Enfim, coisas que você gosta. E depois, a sua personalidade. Eu sou mais tímido. Eu sou uma pessoa mais energética. Eu sou mais contida. Ou, enfim, eu sou colorida, divertida. Você pega tudo isso, você junta. E, a partir disso, você vai pensar o seu posicionamento e o seu conteúdo, né? No meu caso, eu trago... As coisas que eu gosto muito inovação, eu gosto muito. Então, eu sempre tô sendo a pessoa que vai trazer as novidades. Que vai falar sobre... Vocês estão percebendo que o mercado tá indo para tal e tal lugar? Então, isso tá no meu DNA de marca. Isso entra na minha linhagem de conteúdo. Isso entra nos meus produtos. Então, todos os meus produtos têm a ver com diferenciação. Então, a minha marca fica inteira muito bem amarrada. Não tem uma ponta solta. Não vou lançar um produto ali que não tem a ver com isso. E isso faz com que você seja um pouco mais autêntico. E que você comece a criar conteúdo olhando para essas coisas que você gosta, como que essas coisas que você gosta podem entrar dentro do seu movimento de marca, colocando a sua personalidade. Né? No caso, eu sou uma pessoa mais... Ao mesmo tempo que eu sou descolada, mais moderna, eu sou sofisticada. Então, as cores que eu escolhi, os tons neutros junto com o prata, não foi por acaso. O prata lembra inovação. Então, no meu movimento simbólico, também faz tudo sentido. Então, é um grande estudo de marca pessoal que faz com que a sua marca esteja correta em todos os lugares. Eu vou estar no YouTube, eu vou estar no Instagram, eu vou estar presencialmente aqui, né? Eu estou usando aqui o Differs, né? Porque eu realmente vivo a minha marca, porque ela é de verdade, porque ela veio dentro de mim. Eu não estou inventando um personagem, né? E quando você consegue passar por esse processo de marca, você tem muito mais verdade. E aí você tem orgulho também de usar e falar, é assim que eu penso, é assim que eu imagino. Então, é isso que eu acredito que eu venci na vida de uma marca pessoal. Muito legal. Não é à toa que ela é mentora, né, Clarucha? E como ela disse, não deixar nenhuma ponta Esse foi uma mentoriazinha grátis. Boa, obrigada. Pega papel e caneta, anota, por Eu favor. ia falar exatamente isso. É isso aí. Connected. Pegando esse gancho que você falou sobre criação de conteúdo, você sente que hoje as pessoas estão cansadas de criar conteúdo? Por que isso? Muito cansadas. Inclusive, eu também fico cansada às vezes, né? Mas não tem escolha, tem boleto pra pagar, a gente acorda e vai. Mas eu acredito que essa canseira, ela vem de uma falta de visão de longo prazo também. Então, as pessoas, elas estão muito imediatistas. E elas fazem uma estratégia durante 2 semanas e elas já estão exaustas. Porque ela precisa ser recompensada. Então, acho que isso não é só na criação de conteúdo, mas em tudo. A gente faz 1 semana de dieta, chega final de semana, o que a gente quer? Eu vou comer o meu dia do lixo porque eu mereço. Então, a gente tá condicionado, a gente vive uma geração muito condicionada a estímulos rápidos. Sim. Tudo precisa ser na hora já bonificado. Eu preciso ver o resultado. Eu preciso postar e ver a curtida. Se isso não acontece, eu não estou sendo aprovada. Então, falta um pouco essa visão de, tipo, longo prazo. Eu vou fazer uma estratégia de 1 ano. Durante 1 ano, eu vou fazer isso. Uns vai dar bom, outros não vai dar bom. E depois desse 1 ano, eu posso chegar a alguma conclusão. Só que o fato de as pessoas estarem cansando tão rápido é que elas fazem coisas
o tempo inteiro esperando isso, então elas se sobrecarregam psicologicamente, porque é cansativo mesmo você postar e não ter resultado. Só que você tem que entender que se você está fazendo as coisas certas e tem um caminho até chegar lá, você tem que aguentar esse trajeto também, né? Então, acho que... E muito do excesso de informação. Né? A gente tem informação, e o que a gente faz? Tá cansado de informação, a gente pega o celular para descansar. Mais informação. Então, é culpa nossa. Sim. A canseira é totalmente culpa nossa. Eu não acho que seja culpa da internet. É a maneira como a gente lida com a internet. É de você saber o seu limite, de você falar, é esse o meu jeito. Às vezes a gente tá com uma ideia de, minha marca vai ser desse jeito, eu vou produzir conteúdo desse jeito. A gente entra na internet e começa a ver fulano fazendo de outro jeito. Mas fulano deu certo, então tem que fazer aqui. Aí você começa a munir a sua cabeça de tanta coisa. Você se perde. Exato. Que você se perde. E eu sempre falo, regar planta demais mata. Então, às vezes, você fica regando demais referência, você não pratica nada, vai dar ruim. Então, assim, eu acho que é um pouco da maneira como nós estamos lidando com a internet e com esses estímulos, né? A gente quer tudo muito rápido, a gente não pensa no longo prazo, nisso de construção de marca, de estou fazendo isso por muito tempo para um dia chegar lá, né? Quando eu comecei esse novo posicionamento, quando eu fui pro lado dos infoprodutos, eu tinha certeza que era uma construção. Eu nem esperava que eu fosse chegar nisso em um ano, né? Realmente, por conta da diferenciação, eu cheguei muito rápido. Mas eu sempre soube que eu falei, cara, eu vou ter que fazer isso aqui uns 3 anos para eu chegar onde eu quero. Eu já comecei pensando nisso. E graças a Deus eu estou aqui antes, né? 1 ano e meio, antes de 1 ano, a gente alcançou o nosso primeiro 1 milhão. Mas eu sempre comecei do tipo, vai ter trabalho. E bora. Bora fazer isso, que é um negócio de longo prazo. Acho que ninguém mais pensa em longo prazo. Poucas pessoas pensam em longo prazo quando entram na internet. É porque é um processo, né? Ninguém tá disposto a passar por todos os processos. E olha os nossos pais. A geração, antigamente, a gente ficava 10, 20 anos. Ou, às vezes, ali 40 anos pra então, depois, curtir um pouco a vida. Se dedica 10 anos da sua vida num negócio bem feito, que você vai ver essa vida mudar. Exato. A gente consegue mudar a nossa vida pra sempre em 10 anos. Fazer a nossa aposentadoria, se quiser, com o digital em muito menos tempo. Perfeito. E a gente não valoriza. A gente acha que, puta que saco. Exato. Não, e ela falou um pouco também de como ela constrói a questão de criar uma marca pessoal em alguns passos. Mas eu também queria entender como é que você constrói um conteúdo hoje em dia, passo a passo, assim. É da mesma forma que você construía antes, quando estava nos bastidores? Mudou a sua forma de percepção? Como é que mudou isso? Como é que é hoje? Mudou muito, muito. Nossa, completamente. Porque antigamente não tinha... Era muito mais fácil, né? Era qualquer coisa, eu vou falar o que eu tenho vontade ali. E não tinha essa ideia do hook. Ninguém falava de hook, ninguém falava de roteiro, nem direito, assim. Era uma construção muito de feeling. Então, hoje existe técnicas para você construir. Storytelling. Você já fazia, só que... Eu fazia sem saber. Sem saber o que era isso, mas eu já fazia. Mas hoje a minha construção, eu encontrei uma forma de produzir conteúdo. Até as pessoas sempre falam, nossa, eu produzo pouco tempo de conteúdo. Eu faço, 2 horas por semana, produzindo todo o meu conteúdo que vocês veem em todos os lugares. Então, eu criei um jeito de criar conteúdo, que, óbvio, depois que você está empreendendo, você não tem mais tempo de ficar 4, 5, 2, 3 dias ali pensando criação de conteúdo. Então, eu tiro um dia para criação de roteiros e o outro dia eu uso para produção. E dentro dessa produção, eu sempre escolho um lugar padrão, né? Na maior parte do tempo, eu tento escolher um lugar que eu não precise... Eu gravo tudo sozinha, né? Então, isso também é outra coisa. A galera enxerga lá pronto e fala, caraca, você faz isso sozinha, faço eu um timer. Um timer não, eu e um tripé. E eu sempre tenho o mesmo padrão de lugar, o mesmo padrão de roteiro, que eu já sei que funciona pro meu público, que é o meu jeito de criar, né? Então, eu sempre penso nos primeiros segundos, qual que é o assunto, qual que é o tema, que é a coisa mais importante, mais que a edição, qualquer coisa, é o tema. Então, qual que vai ser esse tema. Eu gosto que um conteúdo esteja linkado com o outro. Então, eu gosto muito dessa estratégia de séries. Legal. Que você consegue amarrar mais, né? E ter uma ideia ali que continua com a outra. As pessoas ficam lá querendo voltar a assistir outro conteúdo por conta disso. Então, eu vou usando as estratégias que eu ensino para os meus alunos. Todas eu pratico também, né? Eu gosto de, primeiro, eu testar. Ver se funciona realmente, como é que faz. Para, então, depois ensinar. Você é a sua prova social o tempo inteiro que acontecem. Agora, uma outra duvidazinha que eu queria jogar aqui, que eu fiquei muito curiosa.
A gente estava conversando muito também no Offcast sobre movimentos que estão surgindo no digital. Então, movimentos de fazer conteúdos mais curtos, mais rápidos, mais roteirizados. Eu sei que você faz conteúdos mais roteirizados, você acabou de mencionar. Mas para você, hoje em dia, existe um movimento de criação de conteúdo certo ou errado? Ou algo que funcione mais, que funcione menos? O que você pensa disso? Eu acho que sempre vai existir uma nova onda de, tipo, esse é o conteúdo da vez, né? Agora tá o lo-fi, né? Tá todo mundo falando do conteúdo lo-fi e tal. Só que essas ondas, elas sempre são de bolhas, né? E nunca vai ser uma unanimidade, porque a gente é muito diverso. Então, a galera que é criativa, que gosta de um conteúdo bem produzido, ela sempre vai existir. E é uma galera que isso é a essência dela. Se ela não estiver fazendo daquele jeito, é como se ela estivesse negligenciando quem ela é, né? Então, ela vai se sentir... não vai se sentir representada naquele conteúdo lo-fi. Então, eu acredito que todas essas coisas, essas regras que colocam de tipo, agora é desse jeito para você dar certo, ela é sobre um recorte de um estilo de pessoas que combinam com aquele modelo. E existem várias pessoas crescendo com vídeos ultra editados, outras com vídeos extremamente criativos, mas menos editados, outros com vídeos mais espontâneos. Legal. E agora, tá vendo esse lo-fi. Sempre existiu, né? Ele só teve um nome agora, uma cara. Só que não é tão fácil assim fazer. Né? Pra mim, por exemplo, eu não sou uma pessoa do lo-fi. Eu tentei fazer um tempo ali e tal pra testar, porque eu gosto de testar tudo. Mas não, eu acho mais complicado fazer lo-fi. Você tem que ter um dom de oratória, você tem que ser meio polêmico, você tem que ter uma ideia muito bem articulada pra você conseguir captar aquela atenção. Não é, a galera fala, é só abrir a câmera e gravar, mais ou menos. Assim. Mais ou menos, não é tão simples assim. Você tem que realmente ser a pessoa daquele formato e ter facilidade pra isso. Ou treinar muito para isso, né? Mas eu acho que o fato de um formato estar em alta e ser popularizado por ser mais fácil de fazer, né? A gente sempre tá procurando mais fácil e mais rápido. Não elimina o fato de que dezenas de outros formatos existem e que dezenas de outras personalidades de pessoas vão existir. Então, eu acredito que, todos os formatos podem coexistir e não existe isso da nova onda. É só um clickbait pra você parar naquilo. Democrático. Legal. Ninguém dá desculpa agora pra não criar conteúdo, por favor. Encontra o seu próprio padrão, é isso aí. Exatamente. Mas olha só, falando de estratégias, você falou aqui algumas, mas quais outras você ensina hoje pros seus alunos que você percebe que dá muito resultado também? Eu gosto muito Tem duas estratégias que eu gosto muito, mas eu gosto muito dos desafios. Que é você trazer a sua audiência para dentro de um negócio. Ao invés de você falar, uma dermatologista, por exemplo. Ao invés dela falar, esse procedimento funciona, olha que legal, venha fazer botox na minha clínica. Ela vai lá e cria um desafio onde, por exemplo, durante 30 dias, ela vai fazer um protocolo, ela vai se auto-injetar ou injetar em alguém, enfim. E ela vai testar ao vivo, né, naquele experimento, como que aquele aparelho, enfim, que ela for usar, funciona. E as pessoas acompanham aquele desafio. Então, elas vão... E outra estratégia que é muito legal do desafio, que você pode fazer com que as pessoas opinem. Do tipo, qual que é o próximo procedimento que você quer ver eu aplicando e ver o resultado? Então, as pessoas vão participando daquilo. Ou uma pessoa que ela quer emagrecer X peso em X tempo. Então, ela traz as pessoas pra dentro daquilo. Ou mesmo pessoas que, às vezes... Teve um perfil que viralizou também, que ela trouxe... O próprio perfil é feito com aquele intuito. Estou nesse perfil aqui porque eu quero criar uma empresa que fature R$100 mil em um ano. Sei lá, enfim, né? Ela cria um intuito dentro daquele perfil e ela cria todos os conteúdos por aquele desafio. Então, é uma estratégia que eu gosto muito e dá para aplicar em diversos nichos. E é algo que deixa as pessoas presas, porque elas querem ver se você vai conseguir, elas querem ver o final. Ele é até mais forte que a própria série, né? Porque ele tem um propósito por trás. Então, é uma estratégia que eu gosto muito, assim, de aplicar e trazer essa interação da pessoa até escolher o que você vai fazer no outro dia, né? Escolha o que eu vou fazer na próxima semana, no próximo conteúdo. Então, tem muita gente fazendo e dando muito resultado. Porque ele sente muito parte, né? O brasileiro tem muito isso é muito louco. Não, isso começou... Eu vejo que isso começou tanto nas redes sociais, mas desde lá, o Netflix fez pra você escolher como vai terminar a série. Não sei se você acompanhou. Isso aí é muito legal. Exato. É o mesmo gatilho. É o mesmo gatilho. E isso é muito interessante, porque as pessoas conseguem aplicar tudo isso que canais de streaming, no on, no off, conseguem fazer pro digital. Porque hoje em dia, tipo, o que você criou de comunidade, de movimento,
engajamento é o que mais atrai as pessoas. Porque hoje em dia ninguém quer ser só espectador. Todo mundo quer participar. E um bom posicionamento é quando você consegue inserir o seu público ali, sabe? Junto com você. Super, e eu vejo muitos conteúdos, sempre falo que a gente tem que enxergar o nosso perfil como um canal de TV, né? Os quadros nada mais é do que o Jornal Nacional, o negócio ali que vai entrando dentro daquele canal. O canal, como um todo, tem uma linguagem, tem um quê, e ele tem diferentes quadros ali para diferentes objetivos. E muitas das estratégias, inclusive, que a gente vê, sei lá, no Silvio Santos, tá voltando, que é aquela coisa de você fazer gamificação. Sim. A gamificação tá vindo muito forte, né? De você trazer alguma forma de um jogo, alguma revelação ali. Então, as estratégias da TV que morreu, né? Ela está vindo para dentro do digital. Sim. Então, eu vejo assim, às vezes eu falo, nossa, isso aqui parece aquele programa de antigamente que faziam. Aborda a pessoa na rua, leva ela, né? O cabeleireiro vai lá e aborda alguém na rua e leva para uma transformação. Sim. Então, a gente tá copiando um pouco daquilo que funcionava numa nova cara, né? Então, acho que a inovação, aquilo que eu falo do ser diferente, também é isso, né? De você fazer isso de uma forma criativa. Os gatilhos que funcionam na internet são os mesmos. A gente gosta de ver novidade, a gente gosta de ver curiosidade. A prova social, ela sempre vai funcionar. Mas você pode trazer isso com uma roupagem diferente, né? Então, é isso. Tem coisas que nunca vão mudar. A gente não precisa ficar nessa fomo de... Ai, meu Deus, eu preciso saber qual que é... Sabendo esses gatilhos que funcionam, comportamento humano, né? Que é o principal para a criação de conteúdo, você vai ter já repertório para sempre estar se reinventando e testando umas coisas diferentes. Muito bom. E esse episódio deu para as pessoas entenderem, ter uma nova visão e saberem criar algo com propósito, Clara? Com certeza. Quem não pegou nenhum insight aqui, vamos botar tudo de novo e assiste, tá? Rebobina. De novo, bota, É isso. Mas olha só, Clara, não terminamos esse episódio, apesar dele estar sendo incrível, não é mesmo? Porque temos agora o quê? Conta pra Temos nós. o bate-bola, jogo rápido. Tava preparada pra isso? Vamos, tá É o momento mais dinâmico do nosso podcast. Explica pra ela como é que funciona, Clara. Bate-bola, jogo rápido é muito simples. A gente vai fazer perguntas, né? Que você pode responder com uma palavra ou uma frase. A gente dá essa colher de chá pra você. Topas? Tá preparada? Preparadíssima. Ó, vou começar aqui. Clarinha, se a sua marca fosse um filme, qual seria o título? Uou! Minha marca um filme. Gente, eu não sou muito do cinema, não. Mas eu acho que... eu gosto... Eu falei hoje desse filme, o Into the Wild. Eu só posso falar uma frase. Não, mas você pode criar também o título. Mas eu posso criar. Pode criar. Ai, gente, é o Seja diferente dos iguais. É um novo movimento. Seja diferente, 2 pontos, diferentes dos iguais. Perfeito. Eu gostei. Eu também. Assistiria. Vamos lá. O maior mito sobre branding que você pode quebrar agora? Maior mito de branding, eu acho que tá em relação a isso dos arquétipos, sabe? De você seguir. Eu sou meio anti-arquétipo, porque eu acho que quando mal usado, dá muito errado. É uma metodologia que funciona, mas a maioria das pessoas, elas estão olhando aquilo de um jeito que tá deixando todo mundo igual, vivendo o personagem. Então, eu quebraria esse mito aí de você seguir um padrão, né? Um arquétipo ali, enfim. Boa. Perfeito. Um hábito que mudou sua forma de empreender? Eu acho que a disciplina, né? E entender que disciplina... Essa é uma palavra, né, gente? Mas a gente dá essa colher de chá pra você. A palavra é disciplina. Eu acho que a ser disciplinada. Ok. Boa. Melhor investimento que você já fez em si mesma? O maior investimento. Ir pra São Paulo. Legal. É isso. O erro mais comum que você vê na criação de conteúdo? Copiar trends. Pronto. Um livro ou referência que marcou a sua visão de negócio? Eu não acho que é o melhor, mas eu gosto muito do Hobby como um Artista. Ótimo. Ele é um vídeo, é um livro inspirador, assim. Não é o mais inteligente, mas ele é muito inspirador. Ajuda muito. A gente já leu, né, Clarinha? Muito bom. E pra finalizar, se o movimento diferente dos iguais tivesse uma trilha sonora, qual seria? Uou! Uma trilha sonora seria uma musiquinha animada, divertida, inovadora. Ok. Acho que não, melhor. Seria um mix de vários ritmos. Porque eu acho que o diferente dos iguais é isso. A gente
misturado. Disruptivo. Então seria um monte de remix de tudo junto. Muito Boa! boa. E ela passou, não é mesmo, Passou Clarinha? A gente sabia, ela é muito boa, né? Mas olha só, ainda não terminamos, né, Claruxa? Por quê? Porque temos presentinhos que o Wi-Fi pra você. Presentinhos que o Wi-Fi chegando aí. Gente, eu nunca fui tão mimada na Não minha podia dar vida. spoiler, mas é sobre isso? Ó, esse presente é pra agradecer a tua vinda aqui, tanto conteúdo compartilhado com a nossa audiência, eu tenho certeza que foi incrível pra todos eles. E a gente gostaria que você deixasse aí as suas redes sociais, para as pessoas poderem te acompanhar ainda mais. Óbvio, as minhas redes sociais são Ketherink, Ketherink. Tem YouTube, TikTok, Instagram. Também tem o Mundo Differ com 2fs.com.br, que lá você consegue conhecer todo o meu universo, né, de possibilidades que existe aí de você se diferenciar. Perfeito. Muito bom. E agora você tá uniformizada, né? Roupão, canequinha que Wi-Fi, Gente, completo, tá vendo? minha casa. Compra vou começar outra a colocar mala verde pra lá. levar tudo, por favor. A gente falou, a gente perguntou antes, tá vendo? Exato. Mas olha Vocês tinham que ter me só. avisado antes. Amei. Mas, Clarinha, pra quem ficou aqui até o final, o que essa pessoa precisa fazer? Kiwi Lovers que ficaram até o final, eu sei que vocês são differs também e ficaram aqui até o final desse vídeo. Deixa o like nesse vídeo que teve muito conteúdo, comente os insights mais valiosos. Também não esqueça de compartilhar com quem merece ser diferente dos iguais e entender todo esse conteúdo que a Ketherine compartilhou conosco. E ativa o sininho também pra não perder nada do KiwiCast durante a semana. Agora, Bruna, aonde a gente se vê agora? A gente se vê no próximo KiwiCast, sabe? Porque é um compromisso e eu te vejo lá. Tchau, tchau.